Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez juntos na nossa TV Araxá Educa, Matemática Maker, professor Alírio. Na última aula eu fiz uma introdução do que seria Matemática Maker, o porquê dela, né? E é uma matéria nova que está chegando. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte, né, da introdução, tá? Introdução à Matemática Maker, e vou mostrar para vocês aqui os materiais que nós vamos estar usando, o que nós vamos estar fazendo nas próximas aulas, tá bom? Para que você não perca nenhuma aula minha. O que nós vamos aprender com Matemática Maker, né? Então, mais do que aquilo que é ensinado em sala de aula, que a professora está lá ensinando os meninos, nós vamos aprender a pôr a mão na massa, nós vamos aprender a fabricar, nós vamos aprender a criar modelinhos, nós vamos entrar no mundo da informática, da robótica, entender o que é um circuito elétrico, o que é uma fonte de energia, tá bom? Vou ensinar um pouquinho para vocês. Claro que nós vamos fazer a introdução para vocês, né? Introdução a esse mundo, porque o futuro é esse, é robótica, inteligência artificial, é a futura geração de vocês que vão estar aprendendo, ok? Na escola, vão aprender a parte básica, matemática, história, geografia. E na Matemática Maker, aprender a construir isso. A nossa matéria Matemática Maker, ela carrega o nome de matemática, mas ela está englobando todas as outras matérias. História, geografia, ciências, muito mais, né? Para o ensino fundamental 2. E quando você chegar no ensino médio, ela está muito ligada à física, à química, à biologia. Eu espero trazer um exemplo de cada aqui para vocês que vocês possam entender que fabricar, construir, pôr a mão na massa, esse é o futuro. Esse é o futuro de vocês. Aprender fabricando, aprender construindo. Vamos ver mais um texto aqui? Fala assim: o ensino de conceitos de robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais estão inseridos no escopo da matemática de acordo com o MEC. Em 2018, o MEC estabeleceu: precisamos que os nossos alunos tenham conhecimento desses conteúdos, que eles saiam do ensino médio dominando esses conteúdos, para se tornarem cidadãos mais preparados para o mercado de trabalho. Nós vamos aprender aqui a montar o LED, né? Vocês já devem ter visto essa figura, já devem ter visto o LED no carrinho, no celular, em brinquedos de uma forma geral, no controle da televisão, na própria televisão tem um LED que indica quando ela está ligada ou não. Então LED, né, são essas pecinhas aqui, tá? Emissores de luz, né? São diodos emissores de luz. Nós vamos falar sobre isso. Como é que liga? Por que uma perninha é maior do que a outra, professor? Vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Nós vamos entender. Isso aqui é o comecinho, né? Comecinho da robótica, ensinar como é que funciona, que eu tenho que ligar uma LED, né? Depois, a pilha, né? A fonte de energia mais comum. Mas existe só a pilha? Olha, na robótica a gente usa muito pilha, bateria, mas nós vamos falar também, nós vamos para as outras áreas, que é aquela energia que chega na casa da gente, que é um pouco diferente da energia que sai da pilha. Mas isso tudo ao seu tempo, nós vamos estar explicando isso para vocês. Olha lá, o robozinho. Eu vou ensinar para vocês a fazer um robozinho caseiro, feito com palito de sorvete, feito com coisas simples, tá bom? Com motorzinho, com palito de sorvete e com criatividade de vocês, ok? Multímetro, né? O que é esse aparelho, professor? Multímetro, tá? O multímetro serve para a gente identificar a tensão que está na pilha. Por exemplo, se aquela pilha está fraca, né? A gente vai medir como é que eu vou montar um robozinho se a minha pilha está fraca. Professor, eu não sei, eu já usei um pouquinho, posso usar ela? Pode, mas eu vou ensinar para vocês que existe um aparelho para poder medir, né? É um dos primeiros instrumentos que a gente usa dentro da robótica, é saber trabalhar com multímetro, tá? Nós temos a tensão, nós temos a corrente elétrica, nós temos a resistência. Vou ensinar um pouquinho para vocês, tá bom? Para vocês aprenderem como é que mexe com esse aparelho. Amanhã ou depois, você fazer um curso, você encontrar com esse aparelho, você já sabe trabalhar com ele. Exemplo do que nós vamos aprender com a Matemática Maker. Bom, vou mostrar para vocês aqui alguns materiais que nós vamos usar durante o curso, né? Alguns, depois nós vamos mostrar mais alguns outros para vocês. Então, por exemplo, nós vamos precisar, né, para poder fazer nossos trabalhos, eu preciso sempre de uma tesoura, ok? Eu vou precisar de cola, eu vou precisar de tinta, né? A maior parte dos nossos materiais vai ser feito com essa tinta, ó. Essa tinta fosca, chama tinta PVA, tá? Que é usada para fazer os nossos trabalhos de artesanato, tá bom? Artesanato, nossos modelos, essa tinta é mais usada. Um pincel,
Vai ser um pincel pequenininho, não precisa ser daqueles grandes, tá bom? Para quando precisar pintar algum material, né? Tampinhas. Eu vou ensinar vocês a fazer um joguinho, né? Um joguinho, um desafio de matemática, de raciocínio, usando elas, nossas tampinhas. Tampinha de garrafa, tampinha de embalagem de leite, tampinha de refrigerante, tá bom? Nós precisamos sempre também de uma canetinha. Uma canetinha, essas canetinhas, né? E, gozado, ela também chama canetinha marker, né? De marcar, né? Elas são muito usadas para marcar. Agora, cuidado com essa canetinha, porque se ela cair na roupa, a tinta não sai mais não, tá bom? Só tem que tomar esse cuidado, tá? Mas pode ser uma outra canetinha preta para poder fazer. Olha eles aqui, ó. Acabei de falar com vocês, né? Os diodos, né? Os nossos diodos de luz, ou os nossos LEDs, como eles são chamados de uma forma geral. Tem várias cores, né? Eles podem ser produzidos em várias cores. Isso aqui não é necessário comprar, mas se você comprar, fica legal. São os olhinhos, né? Ser comprado em casa de artesanato, para fazer um bichinho, para fazer um robozinho. Às vezes eu preciso desses olhinhos aqui, tá? Bateria, tá? Pilha. Eu tenho essa caixinha com duas, eu posso ter caixinha com uma, tem caixinha que são 4 pilhas, tá bom? Eu vou ensinar para vocês essa diferença, por que um fio é preto, outro fio é vermelho, tá? Vou explicar isso tudo para vocês. Nós temos aqui uns motorzinhos, tá? Esses motorzinhos aqui, ó, eles têm essa caixinha amarela, chama-se redutor, tá? O motorzinho sozinho, ele gira numa velocidade mais rápida. Já quando a gente coloca esse motorzinho, né, num redutor, que seria essa caixinha amarela, nosso redutor de velocidade, ele gira numa rotação um pouco mais baixa. Eu vou mostrar para vocês, e eu coloquei também aqui uma tampinha, né, de um suco, e coloquei esse desenho aqui em forma de espiral, para vocês poderem observar melhor. Tá vendo aí, ó? Ele roda mais lento. O ideal dos nossos robozinhos, né? Ele não pode sair correndo, né? Então, por isso que a gente usa motor com redução. Entenderam? Eu posso ter um motor e ter um motor com redução. O motor com redução vai fazer com que o nosso robozinho caminhe de uma forma mais lenta, mais devagarzinho. Para cada caso, nós vamos usar um determinado motorzinho, ok? Então tá. Tá ele aqui então, ó, para vocês entenderem, o nosso multímetro, tá? É ideal, seria interessante a gente ter, toda vez que tiver um laboratório de informática, de matemática maker, a gente ter o nosso multímetro, tá? Que é com ele que nós vamos fazer as medições. Eu posso fazer a medição, por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui com 2 pilhas, tá? Cada pilha tem 1,5 volts. Isso tudo nós vamos falar depois, tá? Vamos falar, cada caso é um caso. Eu vou mostrar aqui para vocês que é o seguinte. Como é que eu faço para medir, professor? Tá aqui, ó, o vermelho e o preto. Então nós colocamos, ó, preto com preto, né? E vermelho com vermelho. Se cada pilha tem 1,5 volt, 1,5 mais 1,5, ó, matemática, são 3. Então tem que dar 3 aqui. Professor, e se não aparecer os 3? É porque minhas pilhas já estão usadas. Tá vendo ali que está aparecendo 3,12? É isso que está fornecendo. Então essas duas pilhas juntas estão fornecendo 3,12 volts. Professor, esse 3,12 volts é alguma coisa a ver com a energia lá de casa, que é 110? É parecido, só que lá são 110 volts. Aqui não dá choque, na sua casa dá choque. Então não vamos mexer em tomada agora, tá? Não é esse o objetivo nosso. O objetivo nosso é trabalhar com pilha, com bateria, sempre nesse sentido. Ok? Bom, então tá aqui, ó, 3,12 volts, ok? Se tiver menos que isso, é porque as pilhas já estão fraquinhas, já está na hora de trocar. O que mais eu posso mostrar para vocês que durante o curso nós vamos fazer, tá? Eu tenho aqui um exemplo, né? Uma garrafa PET, simples garrafa PET. Aqui na tampa dela, nós colocamos aqueles ímãs de nimídio, chama ímã de nimídio, ou também conhecido ainda popularmente como ímã forte, tá? Eles chamam ele de ímã forte. Eu colei aqui com cola quente, coloquei aqui, e lá dentro da nossa garrafinha, eu coloquei uma linha, um clips, e no final do clips eu coloquei a logo da TV Araxá. Então quando você põe ele de pé aqui, ó, olha lá, ele fica suspenso no ar, né? Parece, mas como é que fica parado aqui dentro, né, suspenso? É o magnetismo. O magnetismo está presente nos motores, né? Estão presentes nos motores e em várias situações, tá?
Na bússola, nós vamos entender como é que funciona uma bússola, tá? Para quem não conhece ainda, nós vamos mostrar para vocês. Outra coisa também, pegador de roupa, professor. Isso, ó, nós vamos fazer o primeiro trabalhinho nosso, nós vamos usar os pegadores de roupa. Professor, tem que ser grande? Pode ser pequeno? O tamanho que você tiver, tá? Não tem problema. Eu, particularmente, eu usei o grande, que eu achei que ficava uma visualização melhor. A gente vai precisar pintar ele, professor? Às vezes sim. Se você quiser deixar sem pintar também. Olha aqui o que o tio fez com um pegador, tá? Eu coloquei, lembra dos olhinhos que eu falei? Eu coloquei os olhinhos, usei a canetinha, pintei lá por dentro, aí ficou parecendo o quê? Ficou parecendo um jacaré, ok? Vou explicar para vocês como é que funciona, tá? E aqui tem outros exemplos, ó. Mais esse e outro exemplo aqui também. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para vocês entenderem como é que esses brinquedos funcionam e a matéria que a gente vai tratar na próxima aula. Vamos continuar aqui no nosso telão, então? Olha, falamos assim. O que nós vamos aprender com Matemática Maker? Permitir aos estudantes que desejam aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o mundo do trabalho. A ideia é essa, tá? Ter a oportunidade de participar de uma disciplina que contribua para a construção de soluções de problemas reais da nossa sociedade. Gente, hoje mais do que tudo, o bem-estar. É tanta coisa que eles estão inventando, né? Já inventaram, por exemplo, né? Pessoas que têm portadores de necessidades. Por exemplo, a pessoa que é cega, ela tem uma bengala, né? E quando ela se aproxima de um cruzamento farol, já tem alguns lugares que vibra, a bengala vibra quando chega próximo de um semáforo. Olha saber que coisa interessante, que coisa legal. Então, só que essa tecnologia só vai chegar a essas pessoas, só vão ajudar a sociedade quando vocês, estudantes, procurarem fazer coisas novas. Mas como é que eu vou aprender coisas novas se eu não domino o conhecimento de tudo? Daí a importância da matéria maker, do ser maker, né? Ser fazedor do conhecimento. Tá? Nós vamos estar ligados, né, ao mundo inteiro. Nós precisamos disso, ó, conhecimento. Nós podemos buscar na internet coisas que alguém está estudando lá do outro lado e trazer para nós, né? Porque a ideia é que o conhecimento seja aberto a todos. De novo, o propósito final é o bem-estar da sociedade, o bem-estar do ser humano, tá bom? Tecnologias. Dessa forma é possível criar soluções para problemas em diversos contextos e fazer com que uma máquina contribua com o resultado de maneira automatizada e prática, né? Quanta coisa a gente não tinha antes, por exemplo, aquelas fritadeiras, né? O air fry, né? Até o nome é em inglês, tá vendo? O air fry, né? E o que ele faz? Ele frita o alimento sem usar o óleo. Por quê? O óleo, a gente sabe que não é muito legal, tá? Então, se a gente puder fazer isso sem usar o óleo, air fry é o modelo. Alguém descobriu que dava para fazer como? Um ventilador potente faz o ar vibrar em alta velocidade, aquilo bate no alimento com muita velocidade, cria o atrito cria calor e o alimento frita. Não é bacana isso? É alguém que descobriu um dia isso aí para nós, tá? Então, o que nós vamos aprender ainda com a Matemática Maker? Vamos falar dos dinossauros. Próxima aula eu vou trazer para vocês um ovo com um dinossauro lá dentro. Vou trazer para vocês conhecerem. Dinossauro. Por que o dinossauro? O dinossauro é parte da história. O que a gente aprendeu lá atrás, né? Com a vida desses bichos que viveram milhares de anos atrás, o que aconteceu com o planeta Terra, né? Como que eles viveram, como é que a gente consegue, professor? Com datação de carbono, a paleontologia estuda, eles conseguem prever, ter uma ideia, uma aproximação de que ano que foi que aconteceu, quantos anos viveram esses bichos, tá bom? O que mais nós vamos ver? Nós vamos entender que nós vamos sair de uma sala de aula comum, que vocês estão acostumados, né? A sala de aula, tá? E vamos partir para o mundo. Essa é a nossa ideia, tá? Partir para o mundo de conhecimentos. Dessa forma é possível criar soluções para problemas em diversos contextos e fazer com que uma máquina contribua com o resultado de maneira automatizada e prática. Essa habilidade é interessante para o mundo moderno. Afinal, a tecnologia e sistemas eletrônicos estão dominando diversos campos de atuação e estão presentes inclusive na nossa vida pessoal. Moçada, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Como introdução. Então, nós fizemos duas aulas explicando para vocês o que é a Matemática Maker, qual que é o nosso propósito, tá? Muito mais do que fazer uma tabuada, uma continha de matemática, mas é trazer o fazer, o construir. Espero vocês na próxima aula. Não percam, ok? Tenham todos bons estudos.